O PPS reconduziu a liderança do partido na Câmara um deputado incluído pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, entre os 100 mais influentes parlamentares do Congresso Nacional. O paranaense Rubens Bueno chega à legislatura de 2012 com a defesa intransigente de uma das mais fortes bandeiras de seu partido, a aprovação da chamada PEC 300. Estabelece um piso salarial para os policiais militares e bombeiros de todo o país, mas enfrenta forte resistência dos governistas. O deputado também vai liderar a bancada na votação de matérias igualmente importantes, como o Código Florestal e os royalties do petróleo, entre outras. O deputado Rubens Bueno está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta, que também está sendo retransmitida pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta, parabéns pela recondução. Vamos começar pelo começo. Eu citei logo aqui a questão da PEC 300. O senhor acha que é o momento de aprová-la? Eu acho que passou do momento, na medida em que nós tivemos aí já crises da maior gravidade atingindo a Bahia, e eu estive lá em Salvador e Ilhéus naquela semana, pude ver o caos instalado nas cidades, especialmente em Ilhéus, onde vi arrastão acontecer próximo de mim e da minha mulher, e também vendo que o Rio de Janeiro e outros estados, a situação também se agravando cada vez mais. O que significa isso? Não é o discurso fácil de quem se apresenta na televisão, como vi há poucos dias, uma figura importante, e dizer, não, mas a PEC 300 vai quebrar os estados brasileiros. Não é verdade. A PEC 300 não propõe nenhum valor, propõe um piso nacional de salários, como outras categorias também têm. Depois de uma regulamentação que vai dizer como é que os estados vão se ajustar a isso. A própria PEC fala, uma lei federal em 180 dias vai regulamentar, estabelecendo dentro dele um fundo contábil para, evidentemente, evitar desequilíbrios entre os estados brasileiros. Então, não tem essa dificuldade. A PEC 300 é uma necessidade, há todo um movimento, se criou muita expectativa. E não fomos nós que criamos, quem criou foi até o PT quando estava na oposição, incentivando movimentos em todo o país, incentivando todo tipo de situação, para que chegasse agora, e essa PEC está enrolando há quanto tempo? Então, acho que é muito importante, a questão de segurança pública no Brasil vem se agravando ao longo do tempo. Eu acho que ninguém pode também deixar de desaprovar qualquer conduta que não seja aquela devida e adequada, mas também não devemos fazer como estão fazendo, criminalizar greves quando tem o legítimo direito de pleitear conquistas para a sua classe. Bom, o senhor acha então que a matéria está madura. Agora, do ponto de vista dos governistas, ou para citar aquela frase famosa do Garrincha, já combinaram com os russos? Quer dizer, a bancada governista igualmente acha que houve amadurecimento dessa questão, a ponto dela ser aprovada agora? Se aprovada a PEC, nós vamos ter mais 180 dias para aprovar uma proposta do governo, que será uma lei que vai regulamentar esse piso salarial dos policiais militares, civis e também do Corpo de Bombeiros. Feito isso, nós vamos trabalhar todo esse período. Ninguém quer quebrar ninguém, mas se você quer trazer uma realidade, veja só, o estado de Sergipe paga 3.000 e poucos reais para os seus, o piso salarial em Sergipe. No Rio Grande do Sul é pouco mais de R$1.000. Então são realidades distintas que mostram exatamente o contrário. Então nós temos que trabalhar com o objetivo de buscar um número adequado que coloque na prática aqueles que têm a obrigação de nos dar segurança, o direito de ir e vir, e que precisa ser, sobretudo, sustentado, arcado e responsabilizado pelo Estado brasileiro. A bancada tem posição fechada em relação à questão dos royalties do petróleo, deputado? Olha, não é que tenha questão fechada, é que há uma disposição. Se você for pegar a proposta inicial, é do deputado Ibsen Pinheiro de então e do deputado Humberto Souto, do PPS de Minas Gerais. Deputado Ibsen, do PMDB do Rio Grande do Sul, e o nosso Humberto Souto. A divisão é igualitária. É igualitária. Você não pode deixar de estabelecer justiça. Não é? Daqui a pouco você está criando verdadeiros enclaves, não é? Dentro do país, sem mostrar que há dificuldades no país como um todo. E pensar o Brasil como o Brasil, e não você se apropriar de uma riqueza nacional, dizer que é sua porque está próximo de alguém ou por outras razões. Claro que você tem que dar uma compensação. Claro, você tem ali dificuldades de espaço, de território, também tem dificuldade de dar um atendimento à altura, e você tem que compensar isso. O impacto ambiental. O impacto ambiental, sem dúvida, você tem que compensar isso. Fora isso, tem que distribuir de uma forma, não é bem igualitariamente, não, é proporcionalmente.
né? E eu sempre defendo a tese proporcionalmente àqueles que ganham menos, em primeiro lugar, para poder melhorar esta relação de desigualdade que tem no país, né? Tratar desigualmente os desiguais para que encontremos a igualdade. Então, acho que por aí dá um bom caminho. E o fundo de participação, ele caminha bem por aí. Por isso, a proposta do Ibsen e do Humberto Souto. Código Florestal. Pois então, o Partido Marcha Unido ou está dividido? Na votação anterior, nós tivemos 2 votos contrários à decisão da Câmara, que foi do deputado Arnaldo Jordi e do deputado Roberto Freire. Os demais votaram pelo Código Florestal, sabendo que nós estávamos num grande debate político interno na Câmara, com várias situações do próprio governo, da sua base, em crise, e sabendo que o Senado ia votar, que votaria para a Câmara, ou que teria a sanção e que teria depois o veto a ser discutido. Então, são etapas que nós temos que vencer. O Senado votou e a informação que tem, com todos que houve, do que está aí, é de que a volta dessa proposta do Senado, ela volta bastante avançada, bastante melhorada, que não tem por que razão mudar muito. Até porque aquela famosa anistia, né, que foi uma crítica muito grande, ela já no Senado caiu e agora ou nós aceitamos ou não tem mais o que modificar. Então a Câmara eu acho que vai dar um bom respaldo a isso e a própria bancada do partido. Na área política, o PPS escolheu como uma de suas bandeiras principais o fim do voto secreto, que encontra muita resistência ainda aqui dentro, né? Como é que o senhor entende que essa questão possa ser conduzida ainda este ano, um ano que a gente sabe que é um ano eleitoral, um ano que tem dificuldades até de aglutinar número, quórum aqui para qualquer decisão? Olha, tem uma preocupação de votar, que já foi votado até por unanimidade, né, o primeiro turno desta proposta na Câmara. Tem um Senado para falar. Se tem alguma coisa a alterar, você pode alterar. Discute-se muito a questão da eleição da mesa da casa, um ou outro ponto, que não é nada relevante do ponto de vista da importância de se acabar com o voto secreto. Porque o voto secreto para tudo é você dizer, olha, eu posso me esconder de qualquer situação em que eu tenha que votar e eu não preciso dizer claramente como estou votando. E você está aqui como parlamentar, com uma delegação popular. A soberania popular indicou você para desempenhar um mandato cujo mandato deve ser o mais transparente possível. Então, nós criamos uma frente parlamentar, o deputado Ivan Valente e tantos outros, esta frente parlamentar pelo fim do voto secreto. Eu acho que é um avanço muito importante que a Casa precisa demonstrar esta vontade política à sociedade brasileira. Reforma política. Eu sei que a gente fala de reforma, a gente está falando de milhares de reformas, até porque cada parlamentar tem uma reforma na sua cabeça. Mas o PPS tem alguns itens dessa reforma que ele defende particularmente? Sim. Nós começamos pela base de tudo, né, da grande reforma política, que é o sistema e forma de governo. Nós somos parlamentaristas. E eu acho que o Brasil precisa voltar a discutir com muita responsabilidade essa questão da forma do sistema de governo. O passo seguinte é financiamento público. Não dá para continuar, você está aqui com mandato, tem um mandato dependente de financiamento privado, aberto ou não, né? Às claras ou escondido, isso tem que acabar. E o financiamento público de campanha dá igualdade de condições a todos aqueles que vão disputar uma eleição, não é? O voto em lista, você pode trabalhar ele, o lista, você pode trabalhar ele, o distrital misto, um em cada situação, mas trazer para a sociedade uma boa discussão. O que nós não podemos é continuar num sistema político atrasado, superado e vencido. Deputado, ainda temos um minutinho, queria só que o senhor sintetizasse para nós que novidades o senhor traz à liderança ou se a condução que o senhor fez na legislatura passada permanece em relação a esta, à frente da bancada do PPS. Temos uma bancada pequena, mas aguerrida, determinada, de bons parlamentares, de boa parlamentar, como é o caso da deputada Carmen Zanotto, de bons companheiros que têm o espírito público permanentemente em sua atividade parlamentar. Isso é que chama atenção, uma assessoria da melhor qualidade. E é com eles que nós vamos trabalhar. Este ano é um ano não tão completo, porque nós temos eleições municipais e tem uma presença de uma grande campanha no meio, mas vamos trabalhar olhando sempre para o interesse nacional, sabendo que nós temos que votar coisas importantes, como você mesmo elencou aqui, e que nós queremos priorizar, discutir e votar para valer. Como ontem, ou semana passada, nós votamos a questão da bomba cluster, né, que nós queremos acabar com o deputado Raul Jungmann e o nosso
estimado Gabeira já apresentaram proposta nesse sentido. Nós não queríamos era ter mais vantagem ou renúncia fiscal sobre isso. E aconteceu essa votação e começar a pensar num país pacifista, democrático e, sobretudo, que tenha respeito à dignidade humana. Deputado Rubens Bueno, parabéns pela recondução, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Prazer muito grande, muito obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.